Olá, estamos de volta aqui às mídias sociais, hoje para comentar um artigo meu que está no caderno Segunda Opinião, e eu trato aqui da relação nesse artigo entre o fascismo social e o fascismo político. O que é que eu estou chamando de fascismo social? Para você que está interagindo aqui agora e me escutando entender. Fascismo social é uma situação em que há um rompimento entre a promessa do capitalismo, entre combinar um modelo de produção e acumulação de riqueza com um modelo de contrato social em que você permitiria o melhor do capitalismo, que seria uma sociedade de bem-estar social, ou seja, seria um capitalismo onde fosse possível uma integração da sociedade, tanto do ponto de vista da proteção social, como do ponto de vista de um avanço até na participação dos lucros, como foi ensaiado no modelo fordista, né? A crise do modelo fordista gerou o que nós estamos chamando hoje de crise estrutural do capitalismo. E essa crise estrutural do capitalismo é esse fim desse pacto, ou seja, o fim desse pacto significou um processo de exclusão social permanente e a impossibilidade de você realizar as promessas emancipatórias do capitalismo. Mas não só do capitalismo, é emancipação no sentido dos dois projetos da humanidade, da modernidade, o capitalismo e o socialismo. Nesse sentido, a geração de pobreza, a miséria, a violência como um outro lado do capitalismo e não uma contradição. Tem gente que acha que tem contradição entre acúmulo de riqueza e miséria. Isso não é uma contradição, é o modo institucional e instituído do sistema que está aí. Portanto, só tem acumulação de riqueza se houver violência, se houver pobreza, se houver miséria, se houver descarte de parte da população que não pode ser aproveitada mais com o brutal processo de introdução de meios de produção sofisticados no processo produtivo que descarta a mão de obra. Portanto, é o fim desse pacto. Isso a gente chama de um fascismo social, porque é a ideia de descartar parte da população, e a parte da população que vai ser incluída, ela tem dois caminhos: ou ela está extremamente precarizada, ela não tem direito trabalhista, ela não tem mais direito à aposentadoria, e a outra parte, se quiser ser incluída, uma outra parte que pode ser incluída, ela tem que se fazer por si só, ela tem que acreditar que ela pode ser um empreendedor e viver por si só, né? O Estado vai ficando cada vez mais desresponsabilizado das suas obrigações sociais, e a gente chega ao cúmulo que nós chegamos aqui no Brasil, do próprio o atual presidente dizer que o Estado não tem mais responsabilidade nem de garantir a segurança do cidadão. Aquilo que o Max Weber dizia, que o Estado tinha o monopólio legítimo da violência, ou seja, ele com seu aparato institucional e jurídico, ele era capaz de dar segurança pública à população. E o que é que o governo está dizendo? O Estado faliu, o governo é incompetente para garantir o monopólio da violência, e então agora cabe ao indivíduo comprar uma arma e fazer a sua defesa, porque o Estado se tornou incompetente. Isso é o fascismo social. E o fascismo social no Brasil agora se junta ao fascismo político, que é você ser governado por um presidente que, apesar de ter sido eleito pela população, é uma população que tem, de uma certa forma, essa parte da população que comunga com as ideias do Bolsonaro, um ideário pró-fascista, no sentido que é uma sociedade que alimenta o racismo, a xenofobia, o machismo, o preconceito, a desigualdade social. É uma sociedade que pensa que qualquer relação dentro desse modelo só pode ser a partir de mérito. É uma sociedade de classe média que é míope, ela não enxerga que, na medida em que ela não aposta no sistema de educação de qualidade, num sistema de saúde de qualidade, bancado pelos nossos recursos, não é de graça, mas bancado coletivamente pelos recursos públicos, ela está segregando boa parte da população, mas ela também não consegue enxergar que ela está sendo atropelada por isso. Ontem mesmo aqui no Jornal O Povo, eu estou falando aqui de Fortaleza,
E o jornal divulgou que 32% de pessoas da classe média que tinham plano de saúde não conseguem mais pagar o plano de saúde. Essas pessoas que não conseguem pagar o plano de saúde, uma boa parte delas fazia esse discurso que o sistema de saúde não devia ter sistema de saúde público, que o SUS não presta, e agora não podendo pagar o plano de saúde, vai ter que recorrer a esse SUS sucateado, ou seja, vai ser vítima, mas é uma vítima que tem uma culpabilidade por estar alimentando determinadas ideias. Agora nós vamos tendo o Ministério da Educação lançou um tal de um Futurice, que é um esvaziamento do sistema de educação, criando um sistema de privatização da universidade, acabando com a possibilidade da universidade ser um nicho de pesquisa importante na América Latina e para o mundo, como tem se dando sinalização de que os parques de investimento feitos aqui estão dando resultados, o Brasil está ganhando importância nesse cenário, isso vai ser interrompido. Além do mais, a ameaça de que a universidade pública, que é a melhor universidade que nós temos no país, ela vai ser privatizada. Olha, você que mora no Brasil, que está me acompanhando, você sabe que a grande honra de uma escola de ensino médio que estuda os ricos e a classe média alta é no final do ano, quando sai o resultado do Enem, divulgar que seus alunos passaram para uma escola pública, porque é de qualidade. A qualidade da universidade, eu estou falando aqui não de escola pública, mas a universidade pública é de qualidade. E essas escolas privadas, a grande tecnologia dela é desenvolver métodos para fazer os seus alunos passarem nos concursos para as universidades públicas. É isso que quer se acabar, mas nós temos uma classe média muito míope. E é isso que eu falei, que é essa conjunção de um fascismo social com um fascismo político, onde nós quebramos. Aí nós estamos quebrando o que agora? Com o Estado de Direito, estamos achando que podemos fazer justiça ou então combater a corrupção com métodos injustos e corruptos e quebrando o Estado de Direito, como está acontecendo agora, principalmente com um foco dentro da Operação Lava Jato, que tem como chefe o ministro Sérgio Moro, que na minha opinião hoje deveria estar sendo preso, porque ele está obstruindo provas e obstruindo a sua participação na quebra do Estado de Direito, numa atitude antidemocrática, ou seja, numa atitude profundamente fascista. Professor, você pode fazer uma comparação da Universidade Pública no exterior, comparando com a do Brasil? Olha, a universidade pública no Brasil, ela é uma universidade que ela foi preparada para as elites. Aqui no Brasil houve assim uma contradição. Os governos, eles sempre investiram na qualidade da universidade pública e abandonaram o ensino primário e médio para os prefeitos e governadores. E se criou toda uma mentalidade e, de uma certa forma, isso é verdade, de que o ensino primário e médio ele é de baixa qualidade e, portanto, os filhos de classe média estudam nas escolas privadas para se prepararem para ir para a escola, para ir para a universidade pública, que é de qualidade. Olha, isso é exatamente um dos exemplos do que eu expliquei o que é o fascismo social. É um pacto que deixa parte da população de fora de qualquer proteção ou direito, ou seja, o pobre só podia ter o acesso às escolas precárias de primeiro e segundo grau, ensino médio, e a universidade era para os ricos, ela foi preparada para os ricos. Quando isso começou a quebrar, essa lógica de você ter qualidade no ensino primário, médio e na escola, na universidade, o que é que aconteceu? Você combinando isso com um conjunto de medidas que facilitava a entrada de setores sempre marginalizados fora desse pacto, os povos indígenas, os negros, os trans, pessoas portadoras de deficiências. Então, quando abriu um leque e que criou-se a oportunidade, que os pobres começaram a entrar na universidade, a sociedade brasileira, que não tem nada de cordial, ela se assustou,
ela diz assim, bom, tem alguma coisa errada, está se quebrando aí o fascismo social, essas pessoas estão chegando em lugar que elas não deveriam estar, né? Isso foi simbólico até com uma ideia que foi muito divulgada durante o governo Lula, o incômodo dos ricos com os pobres andando de avião, né? Até a gente via coisa de assim, os aeroportos viraram rodoviárias. Então, quer dizer, nós temos assim, e o que nós temos de importante? É que a universidade pública vem despontando nesse processo de pesquisa. Nós estamos muito bem no avanço da pesquisa, como na nanotecnologia, nós avançamos nas questões de doenças tropicais, nós estamos muito bem na biotecnologia, nós somos, para ter ideia, nós somos uma das melhores universidades da América Latina, né? E quer dizer, a perspectiva de um maior investimento tornaria essa universidade uma universidade de ponta a médio prazo. Com o governo Bolsonaro, o que é que nós vamos ter? O governo Bolsonaro é um governo que ele detesta pesquisa, ele detesta conhecimento científico. Um bom exemplo disso foi agora, quando um instituto encarregado de monitorar o desmatamento, o INPE, divulgou pesquisa dizendo que há um avanço predatório que está degradando o meio ambiente com a devastação de nossas matas, o governo disse, qual é a medida dele? Fecha. Não pode divulgar notícia. Tudo aquilo que vai de encontro à visão de mundo que ele tem, que é uma visão de mundo preconceituosa, sem base científica, a forma dele impor a sua verdade é eliminando esses conhecimentos. Isso é tão primário, mas a gente às vezes fica achando que esse absurdo não poderia ter lógica para algumas pessoas, mas acaba que tem, né? Nós vimos recentemente o nosso presidente da República, eu estou falando aqui nós, porque é o presidente que está com o mandato, mas não representa a maioria da população. Ele deu uma declaração contra toda e qualquer estatística ou qualquer possibilidade de você averiguar isso. Foi dizer que não existia fome no Brasil, que pessoas não passam fome. Eu vim nesse instante agora para gravar esse programa, eu vim aqui a pé e encontrei várias pessoas, moradores de rua e pedintes no meio da rua. E o pior ainda, a ministra da Agricultura, que é uma pessoa ligada ao negócio, para querer amenizar a fala do presidente, veio dizer o seguinte, não, ele quis dizer que as pessoas no Brasil não passam fome, porque no Brasil as cidades são cheias de mangueira e as mangas caem no chão e as pessoas comem. Ou seja, que é um negócio absurdo, um despreparo de uma ministra que é ministra da Agricultura, né? A outra questão, né? A outra questão é dizer também que o agronegócio são os remédios, o agrotóxico é o remédio das plantinhas. Ou seja, nós estamos tomando medida, 262 agrotóxicos que foram liberados recentemente, isso vai influir na qualidade dos alimentos. Nós vamos estar comendo agora cada vez mais alimentos envenenados, que é um ataque direto à nossa saúde, à produção de vários tipos de câncer, contaminação dos solos, contaminação das águas. Nós vamos ter nossos mananciais poluídos, envenenados, e nós vamos beber essa água. Nós vamos ter o nosso ar poluído, né, com essa pulverização. Nossas abelhas vão sumir, já vários casos são registrados que esses agrotóxicos no mundo todo, no Rio Grande, aqui no Brasil, mas em várias partes do mundo, vem demonstrando que esses agrotóxicos estão acabando com as abelhas. E para completar ainda esse quadro, nós ainda temos aqui uma ministra, né, que responde pelo Ministério que cuida das questões de gênero, mulher, assim, que diz que aqui a violência contra as crianças é porque as crianças não usam calcinha. Bom, se não usa calcinha, pelo menos reflete o estado de pobreza que nós chegamos, que as nossas crianças não podem usar nem calcinha. Agora, é luxo a ideia de querer vincular a violência contra as crianças, o assédio sexual, né, o estupro, como se fosse porque as crianças não têm... Não é uma mentalidade estupradora, que na maioria dos casos são pessoas
que estão vinculadas com ideias que alimentam esse governo no poder. E o que talvez a gente esteja vendo no país é o seguinte: a imoralidade está se tornando uma legalidade. A identificação de boa parte dessa população com esse governo é aquela população que aquilo que era imoral, ela quer agora que seja legal, e encontra nesse governo a possibilidade de se legitimar a imoralidade quanto a qualquer possibilidade de uma vida digna, plural e decente para todos. Esse é o momento em que talvez o Brasil esteja abrindo uma fenda para entrar numa barbárie, e se a gente não tiver cuidado, não tiver muita prudência, a gente pode estar estabelecendo em curto prazo um processo de guerra civil no Brasil. Se esse presidente se elegeu dizendo que não era um presidente ideológico, que aqui não era uma Venezuela, ele está transformando uma Venezuela às avessas. Uma Venezuela que vai ser incentivada por um processo conservador, pelo um processo de outra esquerda, pelo fascismo. Ao fazer a sua matéria, por que você usou a palavra fascismo? Eu usei essa palavra fascismo porque a gente chegou no momento que a gente tem muitas intelectuais no Brasil, muitos políticos achando que nós não vivemos no fascismo. Nós vivemos no fascismo. Nós vivemos no fascismo político e social. O fascismo social nós já vivíamos com ele. E a gente abafava isso achando que o nosso país era uma democracia racial, o nosso povo era uma cordialidade, mas se a gente fizer uma leitura da nossa história a partir do pacto de fundação desse país, que o pacto de fundação desse país pressupôs então um modelo de produção escravista colonial e eliminação e genocídio dos nossos povos originários, e a partir daí nós tivemos dificuldades de incorporar através de um pacto político essas populações que hoje estão sendo atacadas. O nosso presidente acha que quilombolas e povos indígenas são povos preguiçosos, que estão em terras que são demais para eles, e que esses povos eles atrapalham o desenvolvimento, porque tudo para ele, toda a natureza tem que ser transformada em mercadoria, tem que desmatar. Para ele, a ideia de desenvolvimento pressupõe o desmatamento. É um presidente que se orienta pela ideia de que a Terra é plana, que são uma das coisas mais esdrúxulas. Um debate que não é fundamental para resolver nossas questões, né? É um presidente que você não vê sair da boca dele qual é o projeto dele para o combate à fome, e ele não vai fazer isso porque ele acha que fome não existe no Brasil. O combate à corrupção que ele quer fazer é usar ideologicamente a ideia de corrupção como se a corrupção fosse algo inerente à esquerda, aos comunistas, aos petistas. Bom, não é corrupção aquilo que o filho dele pratica, né? Não é fazer ingerência política a partir do cargo, fazer pacto com o Supremo para que o filho dele não responda na justiça. Não é tráfico de droga o avião presidencial ser fragado com mais de 30 quilos de cocaína, né? Bom, um presidente que se incomoda com a moçada que dentro dos campos universitários ou nas fábricas fumam baseadozinho de maconha para se divertir, isso para ele é o fim do mundo. Mas ele ter dentro do avião dele mais de 30 quilos de cocaína, que é uma droga muito mais pesada. O sargento era amigo dele, né? O sargento era amigo, e outra coisa, não só era amigo. O vice-presidente, com todo o conhecimento que ele disse que o sargento era uma mula qualificada. Eu acho que ele não falou isso sem desconhecimento de causa, não. Se é uma mula qualificada, tem as mulas não desqualificadas, e dentro da hierarquia deve ter aqueles que têm o comando e o conhecimento de quem é qualificado ou não. Tem um negócio organizado aí. Até agora ninguém viu o Sérgio Moro fazer um esforço para explicar para a sociedade. O Sérgio Moro parece que é um ministro, não da justiça do país, é um ministro da justiça para garantir e esconder as falcatruas do governo que o colocou no poder, né? Então, veja bem, isso aí é um rompimento com
as instituições democráticas do país. É por isso que eu estou dizendo, nós já vivemos num fascismo, porque também parte da população virou ativista do fascismo. Ela vai às ruas, ela defende esse governo, ela vai à rua para defender o Sérgio Moro naquilo que ele não tem razão, ela toma atitudes violentas, como foi na feira de Paraty, onde o sujeito fez um atentado às pessoas que estavam na praça. Ele soltou um rojão. Eu me lembro, e eu fiquei assim assustado, como a mídia é conivente com esse fascismo. Eu me lembro que em 2013, um desses jovens soltou um rojão, o outro também foi acusado de estar com rojão, foi preso, ficou vários tempos preso. Um desses rojão atingiu o jornalista e foi um Deus nos acuda, dos editoriais. Um sujeito desse pega um rojão, atira na direção de uma praça pública contra alguém que ele tem discordância, e a mídia acha que ele trabalha isso como se fosse um caso banal, isso não é um atentado. Ou seja, isso é o fascismo político. Nós não podemos, o fascismo político, ele se renova. Nós não podemos esperar o fascismo, entender que o fascismo está se reproduzindo do mesmo jeito que ele se reproduziu na Itália. Aqui ele ganha essas tonalidades, mas é um fascismo militante. As pessoas estão aí defendendo esse modelo, as pessoas se contrapõem, pessoas que não escutam nada além daquilo que já são suas crenças, que foram sedimentadas no seu sistema cognitivo, né? Professor, há uma semelhança quando Hitler usava os milicianos para fazer balderna, matar, com o Jair Bolsonaro, que já é acusado de defender as milícias do Rio de Janeiro? São duas semelhanças. Você não usar a institucionalidade, ou seja, que é aquela não é o Estado de Direito que age para fazer justiça. Na realidade, você desmantela esse sistema, você usa o sistema como se fosse aquele sistema do grande irmão, né? O grande irmão, que é essa parte que segue, ela se está ali conectada com o grande irmão. Então as milícias, ela entra. Mas a outra semelhança além disso é exatamente esse povo que aqui no Brasil ele não é como na Alemanha. Esse povo na Alemanha era um povo silencioso. Aqui é um povo conivente e militante, ativista desse modelo. E aqui é muito mais grave, né? Esse povo aqui do Brasil não pode fazer como aconteceu na Alemanha, quando o caos veio, quando aquilo virou uma coisa insustentável, né? Aquilo ali provocou uma guerra mundial, aquilo ali provocou a derrocada da Alemanha, e quando aquilo ali pegou os próprios alemães, eles se fizeram de morto, que ninguém sabia daquilo. Aqui não pode não, porque aqui tem uma boa parte dessa população que ela é proto-fascista, e agora o proto-fascismo virou um ativismo fascista. Ela vai à rua, ela defende. Então a nossa sociedade hoje é uma sociedade cindida, e eu tenho a impressão que as esquerdas, ela não compreendeu ainda isso. Ela está achando, como eu disse lá nesse meu artigo, que esperando uma mágica que atrapalhe os planos do governo. Nós estamos atrasados no sentido de ir para a rua e de nos confrontar com essas pessoas, mas não é para se confrontar com as pessoas A ou Y, é para confrontar com as suas ideias. Aqui é um combate de ideias. Se a gente não combater as ideias, daqui a pouco a gente vai ter que estar confrontando fisicamente com essas pessoas. Ainda dá tempo da gente fazer um combate de ideias. Por que esse fenômeno acontece mais com São Paulo para o sul do país? Ser miliciano, atacar um carro, um ônibus do Lula, matar, como aconteceu nas eleições do ano passado. E essa característica mais em São Paulo, Paraná, Santa Catarina... Porque, veja bem, uma explicação sociológica, tem várias explicações disso, você pode ter várias entradas, mas uma explicação sociológica é que no centro mais desenvolvido do capitalismo, a solidariedade da população, ela se desgasta muito mais. O individualismo, ele é muito maior nessas relações. Então, quando você tem o Nordeste, que parece ter uma visão muito mais clara, ele tem mais uma ramificação social, né? Aqui ainda prevalece determinadas relações que a gente poderia acreditar que são relações pré-capitalistas, que poderiam ser até conservadoras, mas que nesse momento é o contrário. Essas relações,
elas de maior proximidade das pessoas, num sistema que ainda o capitalismo ele não se tornou ainda tão competitivo em relação ao Sul e o Sudeste, né? Isso pode ser uma explicação. E há algumas pessoas que inclusive que se perguntam por que a região Sul ela é tão conservadora, recentemente eu vi um artigo que o autor se perguntava por que Curitiba se permitia uma relação tão conservadora, né? Aí dizia, bom, uma das coisas disso também é a presença muito forte ali de um processo migratório do europeu branco, principalmente o alemão e o italiano, né, que trouxe sindicalista para o Brasil, mas trouxe herança nazista e fascista, né? Você vai olhando aqui que, por exemplo, esses juízes todos aí, agora está saindo coisa do Dallagnol, que vai explicando a origem da família dela, de latifundiário, que grilaram terras, que assaltaram o Estado, né? Esses sujeitos que deveriam estar presos, eles estão gozando de um prestígio, porque essa parte da população proto-fascista aqui no Brasil, ela sustenta essas pessoas como se fossem justiceiros, né? É claro que eu acho que aí você tem uma ideia que ela é manufaturada. Se manufaturou uma ideia e se massificou isso, né, usando hoje as mídias sociais de uma forma muito mais competente do que a esquerda, de que esse grupo é um grupo que ele está aí para combater a corrupção e, portanto, todo e qualquer meio que ele fizer, mesmo que seja corrupto ou que rasgue com o Estado de Direito, isso é possível, porque a causa maior dos problemas do Brasil é a corrupção, né? Aí veja bem, lá em Curitiba, o que é que fez lá os curitibanos com o Beto Richa, com tanta corrupção, né? O que é que fez essas pessoas lá no Rio de Janeiro que acabou? Não houve Estado que entrou na bancarrota como entidade da federação, como o Rio de Janeiro. E quem é que estava conduzindo no Rio de Janeiro? Era o PMDB, não era o PT. Então, por exemplo, se você imaginar ali o que está sendo agora, do que foi aquele processo montado pelo Sérgio Cabral no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro sozinho com aquele sistema de corrupção, ele é maior do que toda a Operação Lava Jato. Muito maior. Ali acabou. Aquele Estado, ele vai custar muito a se recompor. É uma sociedade que vai às ruas e em nenhum momento teve essa ojeriza ou esse ódio ao Sérgio Cabral. Eu quero fazer duas últimas perguntas, 5 minutos que está faltando, em relação a esse tema do Rio de Janeiro. Por que o fanatismo religioso deu base de sustentabilidade para uma eleição do Bolsonaro? E a última pergunta, o fascismo, o capitalismo, morreu? Como é que você analisa isso? Olha, vamos lá. Primeiras questões religiosas. Eu acho que não é aí o que é que aconteceu. Nós estamos tendo aí uma mudança do ponto de vista religioso no Brasil que precisa ser mais estudado, que é o neopentecostalismo no Brasil. Neopentecostalismo no Brasil, né? Ele vem de origem norte-americana, mas aqui ele ganha uma sofisticação maior, que ele chega a partir, principalmente da década de 90, quando a gente tem uma crise muito forte do neoliberalismo, ele desenvolve aqui o que a gente chama da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é uma teologia que prega a ideia de que você não deve ser solidário ao outro. E que que Deus está no seu caminho e que também você deve evitar um discurso negativo, de pedir algo a Deus. Você tem que dizer, eu vou conseguir, eu vou fazer. E mais outra coisa, o sinal de que você está no caminho certo é um consumismo desenfreado, é a ostentação, né? Mas essa ostentação também tem um preço. Você tem que colaborar com as igrejas, você tem que acreditar naqueles que são os enviados de Deus, que são os pastores dessas igrejas. Portanto, ora mais. Então veja bem, quando você que está de fora vai dizer para uma pessoa dessa, você não está enxergando que o dinheiro que você está pagando, o seu dízimo, que o seu pastor está enricando? Ele diz, não, o pastor é um exemplo vivo, ó, ele é um cara próspero, ele ostenta, eu vou conseguir também ser igual ao pastor, entende? Então, veja bem,
E daí, o que é que aconteceu? Essa teologia da prosperidade, ela é uma teologia que ela não permite a caridade. Você não pode viver da caridade do outro, você tem que viver do seu esforço. Isso coincide exatamente com esse modelo neoliberal de empreendedorismo e tal, e tal. E aí, qual é a novidade? A novidade é que daí também esses pastores começam a dizer o seguinte, eles começam a querer não só cuidar do mercado da fé, que é um mercado, é o mercado no sentido, a fé aqui ela é vendida, no sentido que é um mercado que gera dinheiro. Eles não querem só esse mercado da fé, eles querem também o campo político. E aí é que nós tivemos aí a formação do tal do BBB, né? A bancada da bala, do boi e da Bíblia. Essa é uma bancada conservadora que se juntou sempre. Junto com isso aí também nós temos uma ala que às vezes fica de fora disso, mas que participa desse povo, que é a ala católica. Renovação carismática, o povo que a gente chama aí de Shalom e tal. Esse povo também ele comunga, não totalmente com a teologia da prosperidade, mas com a bandeira das bandeiras conservadoras, quanto à questão, a defesa do aborto, a questão do racismo, a questão das drogas, do comunismo, e uma boa parte dela comunga também com o preconceito aos pobres, a questão das políticas públicas. Então isso junta esse caldo, né? E por último a questão que você está perguntando se o capitalismo está em crise, né? Eu brinco com as pessoas que eu, dentro da barriga da minha mãe, escutar que o capitalismo estava numa crise final, né? Crise terminal. Eu tenho a impressão que cada vez mais vai ficando claro, ou dá para a gente pensar pelo viés de que a crise no capitalismo ela é permanente, né? Veja, alguns dizem que nós estamos vivendo uma crise estrutural. Eu acho que nós estamos, a partir dos anos 70 do século passado, nós entramos numa crise estrutural que ninguém vai prever o que é que vai acontecer com essas crises. Mas o que eu penso também é que, além da crise estrutural do capitalismo, nós vivemos com uma crise do padrão civilizatório da modernidade, que é para além do capitalismo. O capitalismo é um elemento desse que compõe, né, esse processo civilizador. Mas nós estamos em uma crise também da colonialidade do poder, de um sistema que ele, além do capitalismo, que o capitalismo ele se liga no modo de produção, da base material, de como a gente explora o trabalho, as relações trabalhistas, a natureza e tal, mas nós temos uma dominação epistêmica que está chegando ao fim, né, que se esboça nesse obscurantismo, que aí é aquilo que o Boaventura diz, né? Nós temos que resgatar a epistemologia do Sul, criar uma ecologia de saberes, são outras formas, o padrão iluminista da razão ele está falindo, não significa dizer que ele vai sumir, mas ele não dá conta de tudo, ele tem que se restringir ao seu lugar, ele não pode ser tratado como universal, mas talvez algo localizado na Europa, e que a gente pode dialogar e se servir de alguma coisa, mas ele está em crise. Nós temos que aí pressupõe também um padrão de produção de subjetividade e de conhecimento. Nós temos uma crise também do padrão de organização da autoridade, que é o Estado, e nós temos um padrão de relação com a economia, né? E se a gente pensar que só combatendo o sistema capitalista, a gente está combatendo um desses elementos. Então, é um padrão de civilização e que um processo, que a gente diz assim, e um processo revolucionário, ele não responde simultaneamente a todas essas coisas. Talvez o que a gente se torna mais urgente é o processo do capitalismo, porque o capitalismo pressupõe negar as condições de existência humana, que é o quê? A gente está vivo, já dizia o Marx lá na ideologia alemã. A primeira condição humana é ele existir. Para existir ele tem que comer, ele tem que ter casa. Então, esse capitalismo, ele nega isso. Ele é um regime de exclusão. E a barbárie dentro disso aí? Essa crise, ela leva à barbárie. Essa crise do padrão civilizatório, do sistema moderno, como nós pensamos na modernidade, que é um sistema, pela primeira vez, é um sistema que se tornou mundial. Até então, a gente tinha os mundos separados, o mundo árabe, a África e tal. Depois vem a descoberta do novo mundo aqui, que, né, nossos povos, nós criamos um círculo do sistema mundial, que aí, essa crise, nós estamos a isso. A barbárie é todo esse quadro que eu pintei aqui, que sinaliza, né, que se não houver um barramento desse processo, nós poderemos sim entrar num processo de barbárie. Professor Uriban,
uma dica de livro e as suas considerações finais, redes sociais. Olha, nesse momento eu queria dar como uma dica de livro, eu queria indicar o livro do Boaventura de Souza Santos, um livro que ele publicou pela Cortez, chamando as esquerdas para uma reflexão profunda no mundo, que é um livro que ele está traçando alguns desafios para a esquerda. Esse livro é publicado aqui pela Cortez e é um livro que pode gerar uma boa reflexão. Não significa dizer que a gente tem que concordar com tudo, mas ele levanta questões fecundas para a gente pensar a nossa crise, pensar alternativas. E eu acho que mais do que estar se atolando numa discussão profunda sobre a crise, é fazer a ponte entre a reflexão da crise e as alternativas. Né? O nome do livro é esse. O nome do livro que é um livro sobre repensar a esquerda. Né? O preço? O preço? Não, o preço eu não sei. Suas redes sociais e na próxima semana a gente novamente... Você vai encontrar meus artigos na rede social aqui no Segunda Opinião, né? E a partir da próxima semana também em outras palavras, que é onde você pode encontrar os meus artigos. Até na próxima. Olá, companheiros e companheiras. Meu nome é Eudes Baima, sou membro da direção municipal do PT de Fortaleza. Estou aqui para pedir uma ajuda a vocês. Nesses tempos de tanto obscurantismo, nesses tempos de tantos ataques à liberdade, nesses tempos de tantos ataques à opinião e ao direito de divergir, é hora de apoiar aqueles que sustentam a imprensa livre, aqueles que sustentam e mantêm as mídias livres. Por isso mesmo, estamos aqui pedindo o seu apoio na nossa campanha dos R$5. Deposite R$5 na conta que vai aparecer daqui a pouco na sua tela para apoiar a mídia livre, para nos manter no ar, para sermos sempre um instrumento da verdade, da justiça e da luta pela democracia.